Estamos de volta com o Plantão Enem edição especial. O gabarito saiu hoje e estamos aqui nos nossos estúdios com os professores da Associação Pré-Federal. Boa noite, professores, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Muitas dúvidas, muitas questões para a gente responder, né? Vamos tentar ser rápido aqui para ajudar ao máximo o pessoal de casa. Bem, no primeiro bloco você viu algumas questões que deram o que falar nas disciplinas de natureza, de ciências da natureza. Agora vamos falar das humanas. Vamos começar por geografia, né? Marci, conta pra gente. Geografia, eu me lembro que ela sempre teve uma carga muito teórica. Na minha época de estudante, eu levei muito tempo para trazer a geografia para o meu dia a dia. Talvez seja uma falha minha, né? Essa prova de geografia desse ano, como é que ela foi? Ela foi mais fácil? Ela foi mais difícil? É interessante o seu questionamento, né, Cláudio? Que realmente há uma tradição da geografia ela ser muito teórica e muito distante da prática. E o Enem está trazendo a geografia para a prática, né? E esse ano caiu realmente algumas questões diferentes do ano passado, que foi muito questionado o conteúdo de geografia do Enem, que quase não teve geografia. Esse ano caiu bastante questões muito interessantes, e que levou o aluno a raciocinar, né, o espaço geográfico, assim, são questões boas. Certo. Né? Bom, e já que talvez todas tenham sido boas, vamos destacar então uma que não é somente boa, mas talvez seja um pouquinho, já tenha gerado alguma polêmica. Qual que você destaca pra gente? Eu conversando com os alunos pelo Facebook, né, essa noite nós ficamos proseando lá, e uma questão que os alunos assim reclamaram bastante é aquela questão que fala sobre a Revolução Islâmica. A gente tem até a imagem no telão aqui, a gente vai mostrar essa questão. Eu vi muita gente comentando na rede social mesmo. Verdade. O que aconteceu com essa questão? A questão a questão ela é muito interessante porque ela fala de uma revolução que ocorreu no Oriente Médio, né? Apesar da charge, ela não citar a revolução. Então a charge, a menininha está ali falando, aos 10 anos, na década de 80, ela volta ao passado para contar uma revolução que ocorreu no país dela. Tá vendo? Então o aluno tem que saber, para responder essa questão, o aluno tem que saber que país é esse, né, que a menina está se referindo, e que revolução é essa. A Revolução Islâmica, que foi em 1979, quando o Ayatollah Khomeini, ele toma o poder no Irã. Então o aluno tem que conhecer esse conteúdo da história, né? Ele toma o poder que estava sobre governo de uma ditadura, né, do Reza Pahlavi, que era aliado de políticas como as dos Estados Unidos. E aí ele toma o poder e faz um governo teocrático a partir de então. Ele implanta a teocracia no Irã, baseado então na religião islâmica, onde nos anos 80 vem a obrigatoriedade do uso da burca, né? O uso do véu nas escolas, as meninas, e é o que cita aí na charge. E aí a resposta dessa questão, a letra E, sem dúvida nenhuma, porque lá há opções, né, como a letra A, B, C, não se encaixa, o conflito trabalhista, engajamento sindical, nada a ver. E a letra E está falando da transformação política e modificação de costumes. Então você vê o Ayatollah tomando poder e mudando a política do Irã, inclusive nacionalizando o petróleo e tirando do Irã muitas empresas estrangeiras que exploravam o petróleo lá. Então essa mudança política toda, e aí vem a imposição da teocracia, mudança religiosa, né, de cunho social, onde a menininha, então, está citando na charge. Nós atravessamos séculos, décadas aí com uma questão, hein? Jesus. Exatamente. Filosofia, né? Já que, por exemplo, o professor Marci, ele deu até uma filosofada interessante em cima daquela questão, né? Mas falando da filosofia estrita, o que você destacaria para a gente, Maria? Bom, essa prova ela teve um conteúdo filosófico que foi destaque aí entre os alunos, né? Foi uma prova de ciências humanas com caráter de preponderância mesmo da filosofia e da sociologia também. Agora, ao contrário da prova de geografia, as questões de filosofia eu achei elas muito mais acadêmicas do que geralmente as questões do Enem costumam ser. Geralmente as questões de filosofia e sociologia do Enem são muito aplicadas, né, ao cotidiano, principalmente à vivência política, de cidadania dos alunos. Esse ano a prova estava muito mais com caráter acadêmico, com vocabulário muito mais difícil, com textos muito mais pesados. Os alunos tinham que saber escolas filosóficas, né? Eles tinham que ter essa noção. E geralmente não é isso que acontece nas provas de ciências humanas do Enem.
Então, assim, eu até separei uma questão para a gente visualizar mesmo o exemplo desse caráter acadêmico da prova, e é uma questão que fala sobre os pré-socráticos. É uma questão que fala sobre dois fragmentos de dois filósofos pré-socráticos. O primeiro é o Heráclito e o outro é o Parmênides. Esses dois filósofos, a gente trabalha com eles em sala de aula, porque eles são muito importantes. Eles trazem uma discussão sobre o ser. O que é o ser? Para Heráclito, o ser é movimento, é devir. O ser está sempre em transformação, sempre em conflito. Então, ele está sempre mudando. Já Parmênides, ele tem uma concepção oposta a essa de Heráclito. Para Parmênides, o ser é uno, é indivisível. O ser então ele sempre foi e sempre vai ser, ele nunca muda. Então essa discussão, ela está sendo cobrada aqui na questão, só que ela deu muita dúvida entre os alunos, por uma razão acadêmica. Para o aluno responder essa questão, ele tinha que conhecer um termo filosófico que geralmente em sala de aula, no ensino médio e nos cursinhos, a gente trabalha, mas geralmente os alunos não guardam esses termos que a gente cita e a gente comenta. E no caso dessa questão, o aluno tinha que saber que essas questões que os pré-socráticos trabalham sobre o ser são questões ontológicas. Então o aluno tinha que conhecer o termo ontologia para ele conseguir responder a questão de forma correta, né? Então no caso seria a alternativa C, que fala que essas discussões de Heráclito e Parmênides são discussões de base ontológica. Por que muitos alunos, né, que vieram procurar nós, né, os professores, por que eles tiveram dúvida? Porque eles não lembraram que o termo ontologia diz respeito à discussão filosófica sobre o ser. E isso acabou gerando muitas dúvidas, né, muitos problemas para os alunos na hora de responder essa questão. Para variar, a resposta está na pergunta. Exatamente. Se o aluno conhecesse o texto, né, a discussão do Heráclito e do Parmênides, e lesse o texto e visse que ali está se discutindo a questão do ser, e soubesse que o ser na filosofia é tratado, né, a discussão sobre o ser é tratado como ontologia, ele matou a questão. Agora, se ele não soubesse esse termo, não tem como responder corretamente. Ok. Bom, fizemos um passeio pela história, professor Guizão, mas agora vamos também à história no sentido estrito, como eu já disse no início. O que você destacaria para o telespectador da prova de história? Em relação à prova de história, Cláudio, nós tivemos uma questão, a questão 28 do Caderno Branco, que trabalhava muito essa relação dessa interconexão da cultura africana com a cultura brasileira. Lembrando que a cultura africana é um componente, né, também da formação da identidade, dessa formação identitária da cultura brasileira, né? Então, o que nós vimos nessa questão é essa relação das mulheres comerciantes que tinham muita autonomia, uma liberdade na África Ocidental, e a partir do tráfico negreiro, né, dessa transmigração de africanos da escravidão africana para o Brasil, isso se preservou no Brasil, nas cidades brasileiras. Então, é muito comum a presença das mulheres de ganho, né, a negra de ganho, aqui nas cidades brasileiras, que usavam diversos ofícios, trabalhavam diversos ofícios, e a presença delas no comércio nas cidades brasileiras é o que ressalta essa questão, né? As negras de ganho, trabalhando muitas vezes com comércio, as negras de tabuleiro, que a gente chama também, as quitandeiras, as doceiras, né? Então essa questão trabalha sobre isso. Como que é interessante vermos que são espaços diferentes, mas eles se encontram no tempo a partir do tráfico negreiro, a partir dessa herança cultural africana na composição identitária do Brasil, né? Então a resposta, inclusive, da questão era a letra C, a presença de mulheres negras no comércio de rua de diversos produtos e alimentos, tanto na África quanto aqui no Brasil, no período colonial e imperial. Ok, questão boa. Aliás, todas as questões são sempre boas, né? Eu gostaria de agradecer a presença do professor Marci, professora Mariá e o professor Guizão. Não saia daí, que a gente dá uma pausa e volta com linguagens, matemática e redação.